Fala galera vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos falar de SAF porque é o que tá me pegando hoje, né? Depois daquela derrota ali do Vasco pro Internacional, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, quero nem lembrar disso, esquece isso, filho. Bola para frente, vamos, né, virar a chave. Vamos falar aqui então, galera, a respeito da SAF, a situação da SAF no Vasco. O que acontece? O Pedrinho já encaminhou a aceitação da SAF para a venda de 90% para Marcos Lamarque. Os números que podem chegar a 2,5 bilhões e para garantir essa transação, o pai José Roberto Lamarque ofereceu seu patrimônio pessoal estimado em 25 bilhões como garantia. Cara, o José Roberto Lamarque, junto com a Leila Pereira, ocupa a 43ª posição como os bilionários do Brasil. Então eles estão, né, na posição 43 como os mais bilionários do Brasil, galera. Então não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, filho. É só confiar porque patrimônio tem, dinheiro tem para poder garantir a compra do Vasco da Gama. O que acontece? Parte da diretoria resiste ao acordo, principalmente pela autonomia de gestão exigida pelo Marcos Lamarque. Ele está querendo 90% da SAF do Vasco da Gama e ele não quer, está pedindo que ele venha ter autonomia para decidir aquilo que é melhor para o Vasco da Gama e contra isso, né, em contrapartida, a gestão, no caso associativo do Vasco da Gama, a política do Vasco da Gama está batendo de frente com essa situação. Não quer liberar de jeito nenhum que o Marcos Lamarque venha ter, né, autonomia de decisão dentro do Vasco da Gama. Porra, mano, o cara tá botando 2,5 bilhões de reais no Vasco da Gama. Para simplesmente ouvir pessoas da gestão, da política do Vasco, o que ele deve fazer, o que ele deixa de fazer, porra, tá de sacanagem, né, filho? Vocês só podem estar de sacanagem. Há 20 anos que a gestão do Vasco da Gama, o associativo, a política, as pessoas que estão envolvidas no Vasco da Gama não fazem porra nenhuma para ajudar o clube e quando fazem só atrapalha. E aí quando o cara quer botar 2,5 bilhões no Vasco da Gama para poder levantar o clube, tirar o clube dessa draga, o cara vem dizer que não, a gente não aceita que ele venha ter autonomia. Porra, então bota 2 bilhões, filho. Pô, só pode estar de sacanagem, meu irmão. Porra, eu boto 2,5 bilhões para poder deixar vocês me dizerem o que eu vou fazer, vocês só podem estar de sacanagem, filho. Isso aí não tem como, não existe. Mas, cara, vamos voltando aqui, né, antes que eu fique bolado por da vida. O Pedrinho sozinho, ele não consegue aprovar a venda, porque a decisão final passará pela Assembleia Geral com votação dos sócios. Ainda tem isso. Ou seja, a gente ainda tem que aguardar a votação dos sócios para poder saber se vai passar ou não. Agora, vou esclarecer para vocês uma situação aqui, cara, fora do normal. Situações ocorrendo por fora, né? A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio, a penhora de 31% das ações da 77, que agora está nas mãos da EQEP. Ou seja, já é um problema. Nossa, já está se levantando um problema para o cara poder estar adquirindo o Vasco da Gama. Fora isso, galera, né, o Marcos Lamarque, né, ele está atraindo sondagens de clubes como Botafogo, Fluminense, Santos e Vitória, né, e Pedrinho, o que eu quero dizer? Clubes que estão querendo se transformar em SAF ou clubes que já são SAF, mas estão passando por problemas financeiros, como é o caso do Botafogo, clubes que querem se transformar em SAF, como é o caso do Fluminense, né, Santos e Vitória, eles estão, né, levantando, já estão prospectando, né, fazendo uma prospecção em cima do Marcos Lamarque. Se não der certo a SAF lá no Vasco, lá da Gama, lá, se o Marcos Lamarque não conseguir comprar o Vasco da Gama, o nego já está começando a fazer um planejamento para apresentar, filho. Ó, o cara aqui, ó, Fluminense está aqui, filho, ó, Santos está aqui. Dessa forma, ó, o Vitória está aqui, filho, pronto para ser SAF. Se você quiser, as portas estão abertas. O Vasco não quis, mas a gente está querendo. Olha a situação em que o cara chegou. Mano, clubes já estão começando a pensar em cogitar, em apresentar um projeto para o Marcos Lamarque, filho. Tu tem noção? Né? Aí o Pedrinho corre contra o tempo para não deixar escapar essa oportunidade. A demora, né, nas negociações chamaram a atenção de clubes
que estão se preparando para ser SAF, filho. Então, filho, todo esse imbróglio, toda essa complicação, toda essa politicagem dentro do Vasco da Gama estão prejudicando o Vasco de se tornar SAF. E com isso, clubes aos nossos redores já estão começando a criar projetos para apresentar ao Marcos Lamarck, caso ele queira comprar, né? Ah, não conseguiu comprar o Vasco? Tá aqui, ó. Temos o Vitória, tem o Fluminense, tem o Botafogo, tem... E aí, filho? Vai cair projeto no colo do cara, irmão. Porque realmente é um cara que pode e tem total condição de tirar um clube da miséria, da draga. Porque tem uma boa gestão, tem dinheiro para isso, tem caixa para isso. E, infelizmente, os vascaínos que se encontram lá dentro querem atrasar o clube por conta de pilantragem dentro de política. Eu estou falando, eu estou repetindo, estou dizendo, mas o meu canal ainda é pequeno, não tem voz para poder chegar a milhões de pessoas, e principalmente em quem deve chegar. Assim como foi também com a 77, quando eu falei que a porra da empresa era 7, filho. Quando eu falei que Jorge Salgado, junto com o Osório, eles não estavam vendendo o Vasco da Gama por uma empresa saudável, eles estavam vendendo por uma empresa doente. E eu não tinha voz para poder falar, como hoje eu também não tenho, mas eu estou crescendo, estou querendo, estou garantindo voz, porque, cara, eu fui contra a venda do Vasco com a 77 Partners. Estou sendo agora a favor da venda do Vasco com o Marcos Lamarck. Olha que situação. Eu fui contra na época, eu tenho vídeos gravados, eu provo isso, que eu tenho vídeos gravados. Eu não confiava no Jorge Salgado, não confio no Jorge Salgado, não confio no Osório. São pessoas que eu falei várias vezes que estavam dentro do Vasco da Gama simplesmente para poder pegar os seus dinheiros de volta, que é o Jorge Salgado. E esse pilantra do Osório aí, filho, esquece, meu irmão, o cara respondendo na Lava Jato. E aí eles foram se enfiar aonde? Na 77 Partners, aonde o dono responde por tráfico, ou respondeu por tráfico internacional de drogas. Olha o tipo de pessoa, mano, que os caras se meteram e venderam o Vasco da Gama de uma forma obscura. Ninguém podia ler contrato. Agora que o Pedrinho, que botou os bens dele, o cara íntegro, que está fazendo certo pelo Vasco, vagabundo está tentando impedir a venda do Vasco, porque sabe que se o Marcos Lamarck comprar o Vasco da Gama, esquece, irmão. A falcatrua, a safadeza, a pilantragem dentro do Vasco da Gama vai acabar. E é isso que tem que acabar, mano. Esse tipo de situação, esse tipo de gestão, esse tipo de política dentro do Vasco tem que acabar. Senão a gente não vai sair do lugar. Olha a porrada que a gente já tomamos do Internacional, irmão. Não acredito que a torcida do Vasco não vai se levantar para poder brigar por essa venda. Gente, vamos acordar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vamos acompanhar os bastidores do Vasco da Gama. Vamos entender o que está acontecendo. Sai um pouco desse negócio só de campo e bola, irmão. Não adianta a gente ficar só em campo e bola, aonde nos bastidores as coisas, o futebol realmente está acontecendo. É de fora para dentro, irmão. A realidade hoje é essa. O Vasco vai ter que se tornar um clube empresa, uma SAF, com empresas alicerçadas para que a gente amanhã venha curtir um futebol decente, um elenco decente. Mas se, cara, o Marcos Lamarck não entrar, não comprar essa SAF, mano, eu não sei o que vai ser do Vasco da Gama. Na mão do associativo de políticos, em 2027, filho, pode ter certeza, o Vasco vai afundar de vez, parceiro. Vamos acordar, vamos entender o que está acontecendo. O Vasco precisa ser vendido, gente. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Se quiser entrar no grupo lá do WhatsApp, o link vai estar disponível. Fui! Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.